Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias e hoje eu estou aqui com mais uma dica de quem quer começar o seu sítio, começar a sua agrofloresta, mas de uma maneira mais consciente, né? Sabendo o que está plantando e como está plantando. Na internet vocês quase não vão ver muito sobre esse assunto. Não sei porquê, talvez seja falta de conhecimento de muitas pessoas, ou eu vejo muito vídeos na internet das pessoas ensinando, explicando como se plantar uma agrofloresta, fazer aquele joguinho de planta uma bananeira, planta um feijão e tal, mas não explica o porquê que tem que ser essas plantas, essa junção. Muitas pessoas montam essa agrofloresta e aí lá na frente vai perceber por que uma não vingou, foi o solo, foi sol demais, foi água demais, o que aconteceu? Então, esse é um termo que eu vou explicar para vocês agora que acontece em muitas plantas, principalmente algumas que vocês têm que tomar muito cuidado na hora de montar a sua agrofloresta. Alelopatia. O que é alelopatia? A alelopatia, toda planta possui um potencial alelopático. O que é esse potencial? Esse potencial alelopático nada mais é que o potencial ela beneficia ou ela induz a planta ao não crescimento, à não produção. E acontece ao contrário também. Esse processo alelopático, a planta ela pode favorecer o crescimento e a produção de quais plantas estão do lado dela, entendeu? Por exemplo, uma planta que ela tem um potencial grande alelopático são as braquiárias. A braquiária é aquele capim que geralmente é usado para pasto. Vocês vão ver muito em pasto. E vocês vão reparar, quando vocês olharem onde tem braquiária, vocês vão perceber que tem muita braquiária e pouquíssimas plantas salpicadas entre a braquiária. Por quê? A braquiária, gente, nada mais ela tem um potencial grande alelopático, por quê? Geralmente essas plantas alelopáticas que têm um potencial grande, elas liberam substâncias pelas raízes ou na parte aérea. Essas substâncias elas vão favorecer as plantas que estão do lado ou elas vão inibir o crescimento, inibir a produção, entendeu? Nada mais é que as plantas elas se conversam entre elas. Elas mantêm uma relação entre as raízes. Elas decidem quem é que vai produzir, quem é que elas vão aceitar do lado delas. E quando isso acontece, quando acontece essa relação legal, vamos pôr assim, entre as plantas, são chamadas de plantas companheiras. As plantas companheiras muito utilizadas, e vocês vão perceber, são os feijões, as leguminosas. Eu vou citar alguns exemplos, tá? Por exemplo, o feijão de porco, o guandu, fava, mucuna, tá? Tem muitas outras fabáceas usadas junto com outras culturas. Porque as leguminosas, se você reparar, se você arrancar um pezinho de feijão, você vai reparar que ela tem pequenos nódulos nas raízes. Aqueles nódulos são bactérias que elas capturam o nutriente, o nitrogênio do solo, coisa que muitas vezes você precisa fazer com adubo, com adubação. Essas plantas elas captam esse nitrogênio e elas devolvem para as plantas que estão ao entorno dela. Então o que é importante? Antes de montar sua agrofloresta, antes de plantar. Porque eu vejo muita gente, planta, pega lá. Muita gente, muitos vídeos vocês vão ver. A pessoa pega para montar a agrofloresta, coloca uma bananeira. Junto com a bananeira você pode colocar uma mandioca, junto. Posicionado de uma forma, o galho da mandioca, a maniva da mandioca posicionada de uma maneira que ela não vai se envolver no meio da bananeira, certo? E aí, além da mandioca e da banana, o que você pode plantar mais que pode favorecer essa junção? Você pode colocar um feijão de porco, um guandu, entendeu? Então, essa junção, ela tem que ser benéfica. E para que isso ocorra, você precisa conhecer o processo alelopático de cada planta. Tá? Não adianta você sair fazendo agrofloresta, o mesmo modelo que você viu num vídeo da internet. O primeiro passo que eu te aconselho a fazer é conhecer a alelopatia. Saiba mais a respeito de cada planta do teu interesse. Porque nos vídeos da internet que você vê falando sobre agrofloresta, por exemplo, não adianta o modelo que você viu montando naquele vídeo, se você mora numa região do Cerrado, por exemplo, e aquele modelo não condiz com o Cerrado, não adianta você fazer esse modelo lá no Cerrado que você vai ter uma certa dificuldade. Tá? Não é impossível, mas também você vai ter uma certa dificuldade.
E o inverso também. Às vezes você viu um modelo montado com agrofloresta lá do Cerrado e você trazer para uma região como Mata Atlântica, uma região onde tem muita umidade. Você vai ter algumas dificuldades e alguns prejuízos, certo? Então, o primeiro passo para você montar a sua agrofloresta. Primeiro, conhecer o ciclo de cada planta. Tem gente que não sabe que uma bananeira, por exemplo, tá? Ela produz uma vez, salvo exceções, tá, pessoal? Salvo exceções. Então, a bananeira ela produz uma vez e ela é uma cultura anual, como a mandioca também é uma cultura anual. Para você montar a sua agrofloresta, você precisa conhecer o ciclo de cada planta, para uma não interferir na outra. Enquanto a tua banana, a tua mandioca ficarem em ponto de colheita, o que você pode plantar junto com elas ali, que você pode colher durante o ano sem interferir no crescimento e na produção da outra, da banana ou da mandioca. Entendeu? Então conheça o ciclo de cada cultura que você vai plantar, que você tem interesse de plantar, antes de montar a tua agrofloresta. Não adianta sair montando a agrofloresta a esmo, né? Você precisa saber de espaçamento, de planta uma para outra, né? Quais são as culturas de curto prazo, médio prazo e a longo prazo que você precisa ter para você fazer valer a tua agrofloresta. É porque nada mais é, gente, a agrofloresta nada mais é que você está imitando a floresta. Porque geralmente a gente vê, né, as florestas, aquela abundância de árvores, aquele verde, e as plantas todas emaranhadas ali, né? E produzindo, não tem pragas e tal, porque ali funciona um ecossistema. Ali já tem um equilíbrio. Então é esse equilíbrio que você precisa trazer para a sua agrofloresta. Entendeu, pessoal? Eu vou mostrar agora uma imagem de uma área aqui de braquiária. Vocês vão entender melhor essa parte de alelopatia. Que essa parte de alelopatia ela pode acontecer também entre outras culturas, tá? Não precisa ser exatamente um capim, uma braquiária. Ela pode ser, por exemplo, no meio de uma plantação de eucaliptos, um lugar onde tem muitas samambaias, que aqui na região de Mata Atlântica tem áreas que tem muitas samambaias e você não vê uma planta diferente ali no meio, entendeu? Então esse é um processo chamado alelopatia. Guarde isso, pessoal. Guarde esse termo antes de montar a sua agrofloresta, que aí você vai montar a tua agrofloresta consciente das plantas que você está colocando ali. Ok, pessoal? Agora eu vou mostrar uma imagem da braquiária para vocês saberem, conhecerem um pouco da alelopatia na braquiária. Ok, pessoal? Bom, pessoal, olha, eu estou aqui numa área, provavelmente aqui era um pasto, tá? Uma área grande, bem extensa, com a braquiária que ela domina aqui, entendeu? Se vocês notarem, pode reparar, no meio da braquiária tem uma planta ou outra, uma samambaia, um pinheirinho ali e tal. Por quê? Aqui existe, nessa composição aqui, um processo alelopático muito grande, né? Exercendo sobre a planta. Então aqui, na verdade, a braquiária está impedindo praticamente o crescimento de outras plantas. Tá? Hoje em dia, por exemplo, tem grandes produtores de citros usando a braquiária de uma maneira benéfica para a produção de citros, né? Naquelas linhas onde os tratores passam para as colheitas. O que acontece? A braquiária ela vai impedir, ela vai forrar o solo de uma maneira ela vai encobrir totalmente, impedindo o crescimento de outras plantas invasoras, né? De outras plantas espontâneas. Então, o que acontece? A braquiária, ela cobrindo aquela parte do solo, o que vai acontecer? Ela vai controlar o crescimento dessas plantas e vai facilitar também para o produtor fazer uma roçada, para manter sempre limpa aquela área. E sem contar também, pessoal, que a braquiária ela tem um enraizamento de cabeleira. Então ela drena bastante o solo. Tá? Ela se espalha bastante a raiz, então ela drena bastante o solo e tem uma absorção muito grande de água. Então, assim, tem esse apoio também que a braquiária dá para a planta que está do lado dela, entendeu? E aqui também, ó, você pode notar, aqui a gente vê um pé de samambaia aqui, outro ali, né? Aqui tem um processo grande, aqui dá para ver bem esse crescimento aqui
da braquiária, impedindo o crescimento das outras plantas aqui do lado dela. E aí, pessoal, não adianta você sair plantando, fazendo agrofloresta, sem ter esse conhecimento de alelopatia, tá? Toda planta possui esse processo alelopático, umas mais, outras menos. Então, o ideal é conheça, antes de fazer a tua agrofloresta, antes de montar o teu sítio, primeiro defina quais as plantas que você quer na tua propriedade e conheça o processo alelopático de cada planta que você está plantando ali, porque aí você não vai ter prejuízo lá na frente. Muitas pessoas que eu conheço plantaram, fizeram agrofloresta, seguindo esses modelos assim que tem nos vídeos da internet. E aí lá na frente percebem, uma planta não foi bem, a banana foi bem, o milho não foi bem, né? O que aconteceu? O solo foi fraco, não teve nutriente. Pode ser que não teve nutriente, que faltou algum nutriente ali, mas na maioria das vezes o que ocorreu ali, naquela junção, foi a alelopatia das plantas. Uma planta inibiu o crescimento e o desenvolvimento da outra. Claro que o ideal, antes de você montar a tua agrofloresta também, é fazer uma análise de solo, para você conhecer os nutrientes presentes ali e os que estão em falta, para você dar uma corrigida naquele solo. Mas as plantas também, elas interferem muito nas outras plantas, porque elas se conversam entre elas, viu, pessoal? Pelas raízes ali, elas batem um papinho, elas vão decidir quem é que vai crescer, que fazer aquela junção ao lado delas. E quando acontece essa junção benéfica, aí acontece as plantas companheiras, que essas plantas companheiras nada mais é que aquela relação legal que ocorreu ali uma com a outra. Eu não vou aprofundar muito desse assunto de alelopatia, pessoal, porque é um assunto muito amplo. Eu quis assim abordar nesse vídeo esse assunto de alelopatia para instigar vocês a procurarem saber mais sobre a alelopatia antes de vocês montarem o teu plantio, que pouco se fala na internet. Na internet você vê muitas pessoas montando agrofloresta, né? Eu, por exemplo, não vi nenhum vídeo falando sobre a alelopatia. Eu não sei porquê, talvez por falta de conhecimento, ou porque tem sempre aqueles vídeos, né? Eles mostram alguns detalhes e instiga as pessoas a procurarem eles para fazer um curso e pagar um curso e tal. Um assunto assim bem claro para vocês, interessante antes de vocês caírem em sair montando uma agrofloresta do nada, sem conhecimento. E conheça também o ciclo de cada planta, né? Tem gente que até hoje está procurando a árvore que dá melancia, a árvore de abacaxi, né? Tem pessoas que não imaginam que uma bananeira só produz uma vez. Então, assim, várias coisinhas, pessoal. Então, assim, conheça primeiro aquelas culturas que você pretende fazer no seu sítio. Aí depois desenvolva a tua agrofloresta, para você não ter erro. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Esse assunto de alelopatia é um assunto bem interessante. Talvez vocês não encontrem muitos assuntos, muitas matérias falando sobre esses assuntos na internet. Eu acho que vocês vão ter que buscar mais em livros, mas é muito interessante e vai ser bem em benefício a vocês, viu, pessoal? Peço a vocês, compartilhem nas suas redes sociais os vídeos, se inscrevam lá no meu canal, ative o sininho das notificações, me dê um apoio lá, deixa o joinha lá, pessoal, me dê o apoio. Agradeço a vocês pelos comentários, né? Os meus vídeos são feitos de uma maneira bem simples, bem clara para entendimento de todos. E é isso, pessoal, só tenho a agradecer vocês, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.